Eu voltei. Mediante atos inescrupulosos, eu sempre volto. Eu volto para fazer a revisão. A pastinha já chegou, meu secretário já trouxe lá da montanha, né? A pastinha verde. Nós vamos iniciar a revisão dos mandados que levaram a Meg a perder o seu direito à legítima defesa quando não foi ouvida pelo juiz, mas foi condenada e perdeu o seu réu primário por causa de vagabundas. Qual o padrão das vagabundas? Vagabunda Máximos tem um filho preso por esquartejamento, outro filho que eu prefiro não me pronunciar, e o outro participou da gangue stalking que atingiu a minha casa e que esperava que eu saísse pelo portão da oficina para continuar o espancamento que o Célio Fortes, Flix, né, o funcionário do Lagoa Bonita, funcionário do Vaguinho, né, agora, que acolhe muito, né, as pessoas boas e como que eles manobram o lugar, né, como que eles manobram o acolhimento, né, ao menor delinquente também, está lá junto com o padrinho Célio, né, trabalhando neste restaurante. Por isso que a porcaria não acaba nunca, ela só intensifica. Mas isso não quer dizer que eles não serão punidos, porque nós estamos aqui na nossa instituição trabalhando muito bem para isso, inclusive perdendo o meu réu primária por causa de especulações jurídicas e de vagabundos, juiz vagabundo, que não quer me ouvir, não quer audiência comigo, só quer escutar a vagabundinha do conluio político. Quando essa vagabunda aqui do lado, senhora Máximos, chamou o outro dono de restaurante do ponto 15, o senhor Min de Mirelli, e disse que quando o Renato chega com a compra no ponto 15, com a nossa feira, ele tem que movimentar o pessoal, se juntar e dar uma coça de laço no Renato, matar o Renato de pau, ou como ela sugeriu na segunda opção, pegam ele lá no Rio Vermelho e já levam lá para o ambiental e dão fim nesse cara. Senhora Máximos, já fiz vídeo sobre esse fato. Quem é a senhora Máximos? Mãe de 3 bandidos? Para ir denunciar minhas crianças junto com Elisete? Rede Nacional, como diz o governador agora? Quem é Vitória Fortes? Filha do Célio? As professoras aposentadas, elas não vão ficar só com os fatos da água, não. Porque tudo que precede e antecede, Xará Xaron tá quebrando muro, projetos do Célio de incomodar-nos, até nós sair da Costa da Lagoa, incentivado por Vaguinho, do ponto 16, Wagner, do restaurante Lagoa Bonita, e o senhor Fabrício do Coração de Mãe, ambos coautores da perseguição e ostracismo, perseguição política, sim, e ostracismo sobre nós, tirando muitas vezes nosso direito de ir e vir, de viver, de sossegar, por causa dessas beldades do lugar, sempre disfarçados junto com o Bita, né? Que o problema era o heré errado, né? E que eu desejo que ele esteja muito bem onde ele está e seja até o gerente daquele lugar. Porque ele, sim, é melhor que todos vocês que botavam as culpas nele. É melhor, é mais decente, muito mais decente. É menos decadente que vocês. Voltando aos fatos. Quando Wagner abriga Muriel e o Célio e o padrinho dele, justifica os motivos que ele assinou papéis falsos
pro Coquinha fazer toda aquela barbaridade que ele fez, que não tinha necessidade daquilo em momento nenhum, para expor a família, aquele ridículo daquele fim de ano, ficar cantando de galeto, um espancador de mulheres, um bêbado de merda, protegido pelo Bita e pela Justiça da Lagoa da Conceição, daquela delegacia. Nós vamos falar dos fatos, nós vamos revisar os fatos, nós vamos meter fogo no ratão. Já ouviram falar essa expressão? Mete fogo no ratão. Sabe o que é isso? Estuda, que aí vocês vão saber o que é mete fogo no ratão. Nós estamos dispostos a colaborar com a polícia desde o início. Aqui não tem bandido, não tem ladrão, não tem nada disso. Mas o vagabundo daquela delegacia usou seu distintivo e a falta de imparcialidade para fazer o que ele fez contra a minha carreira. E isso, Bita, é fato consumado. A negociação contigo não se trata de você tirar a calúnia que você fez lá junto com o juiz. Isso já é consumado, pode deixar lá. Eu quero ver, mediante todas as denúncias internacionais que eu vou meter fogo no ratão, como você vai sair dessa? Vai dizer que me protegeu mediante a medida coercitiva? A proteção foi vir falar mal de mim para a comunidade inteira, promovendo essas quadrilhas stalking, promovendo a senhora Máximos, delinquente, inclusive numa televisão, junto com um delegado delinquente do grupo de vocês, com intenções, muitas más intenções, de prejuízos em cima da minha honra, em cima da honra do Renato e das crianças, para poder seguir o sequestro legalizado e planejado por instituições internacionais como a Unesco, que já tiraram crianças do país o suficiente e não vão tirar as minhas. Mas vocês, da própria instituição, fazem pressões políticas. Para quê? Vocês fazem isso para que eu fale em favor de partido A ou de B. E vocês não vão ter isso de mim. O que vocês vão ter é um corretivo nessas instituições putrefatas, publicamente consolidado, que agem politicamente em desfavor do que é bom e a favor do que é mal. E consertar essa polenta é praticamente impossível. De novo, quem é a senhora Rosângela Máximos? Essa é a delinquente que grita para os meus filhos que eles são bandidos, ladrão, insiste nisso, em transferir o que ela tem na casa dela para a casa do vizinho. Isso é psicopatia política em gênio, níveis e grau 3. Mata e chora no velório. Repetindo o que eu já falei em outros vídeos. A intenção dela de fomentar os locais para fazer isso foi testemunhada por um dos meus advogados analfabetos do lugar. Está gravada e pronta para ir para o ventilador. Eu só vou ver como eu modifico a voz dele, porque a cripto de voz dele eu não vou expor. Para mostrar para os canalhas da justiça o quanto eu sou ética, quando é necessário. Que a gente não tem intenção de prejudicar as pessoas, a gente tem intenção em resolver os fatos. E que eu não coloco a minha investigação pessoal na mão de nenhum funcionário público.
que já fez toda a porcaria contra esse pai de família, como foi feito naquele ano, que policiais que vendem fuzis de dentro do quartel da Polícia Militar de Concórdia foram mentir que o Renato atirou na polícia. Conseguiram até um júri para isso, né? Era tudo orquestrado, mais ou menos que nem a patifaria aqui na porta de casa. Esses orquestrados, esses teatros não dá certo. Eu me especializei na psicopatia, na psicopolítica, na porcaria da doutrina do direito positivo, que não é direito real. Direito real, ele é diferenciado, tem base no nosso nascer, viver, desfrutar, e não é nascer, viver e morrer como foi autoimposto pelo Estado. O Estado é uma fraude em si. Então, se ele não pode ser o papai Estado colaborativo com a família, ele não pode nada. Ele é submisso à família e não a família submissa a ele. Ainda mais se o Estado está protegendo os bandidos. Que orquestrados formam 4 tipos de quadrilha. A quadrilha da fofoca, que é uma quadrilha stalking, local das feministas. A quadrilha armada, que é os filhos delas. A quadrilha institucional, que é o Conselho Tutelar, o promotor e seus adeptos e adictos. E a última quadrilha, que eu considero a pior de todas, é as menos de 40 pessoas que apoiam essa putrefata sina contra a família. Que são esses restaurantes, que são a família do Coquinha, que foi mesmo fazendo crimes em 2018, não mudaram a sua opinião sobre a família. O negócio é partir para cima. E não é como diz meu amigo Tonho, que eles já estão querendo pedir desculpa. A desculpa eles sabem, tá lá, ó, é só pagar lá, desculpa lá. Quando eu digo que tem que responsabilizar a quadrilha do boletim de ocorrência, que é a mesma quadrilha feminista, é a quadrilha do boletim de ocorrência, que se inclui o pai do Muriel, Jonas Maconha, e a intenção de prejudicar o Renato, que dá para incluir nessa também, não na quadrilha de boletim, mas na quadrilha extensa, que persegue o Renato, aquele maluco do mercadinho que bateu nele. Se não tivesse todos esses fatos, nós não poderíamos gerar uma perseguição política. Seria eu louca de estar aqui inventando. Mas a gente tem tudo isso. É um bolo recheado de muito mais de 7 camadas, 9 camadas, 13 camadas de recheio neste bolo. Até quando que eu vou ter que suportar a revolta da senhora Máximos por eu existir? A perseguição política da senhora Elisete e do seu macho tóxico, que acha que é nós que temos que pedir desculpa para a putinha maconheira. Pode crer que eu vou pedir desculpa para qualquer um desses canalhas se tudo o que eu fiz foi levar uma fruta fresca na casa deles, se tudo o que eu fiz foi apenas não querer para os meus filhos a sociedade decadente que eles obrigam as pessoas a se submeter. E não é todo mundo feliz com isso. Porque hoje o meu inscrito, amado, querido, um beijo para você e para sua esposa, um beijo bicudo, que me acompanha, foi capaz de dizer com a boquinha dele, ela tem razão, ela fala bastante e fala bem. Não, queridos, é meu coração que fala, nem sou eu. É a outra de eu, é o Jesus que habita em mim. Eu tô cansada de injustiça por décadas e décadas dessa merda judiciária. Venda de sentença descaradamente.
Os juízes vendem a sentença por uma cervejinha e um camarão. Não é só por 500 mil, ou 200 mil, ou 1 milhão de reais. Ou vocês acham que aquele juiz universitário que se botou com a canalha para acabar com o meu réu primária, nunca tive uma condena para sujar minha ficha? Qual era a intenção do canalha? Evitar que eu comprasse uma arma, registrasse e botasse dentro de casa para proteger suas bandidas de estimação. A única medida coercitiva que existe é essa, senhora Mônica, juíza da infância. É retirar o direito de legítima defesa, igual vocês retiraram a nossa carabina de pressão do lugar. Mas colocar uma arma raspada para amputar bandidos para nós, anjinho para eles, bandidos para a família Arquitetos, anjinho para eles. Aí ninguém estava preocupado com a periculosidade de fazer aquilo? A quadrilha da CPI da cerca? Os carequinha do Chico? Que você tem a ver com isso, birosca? Fala, Bita! Nós estamos de novo, cara. É cara crachá, eu avisei o Diego ontem. Eu não acredito na imparcialidade de vocês nem fudendo. É assim. Vocês nunca tiveram imparcialidade ali. Se alguém vai ter imparcialidade, é este senhor que me ouviu ontem. E se não tiver, tá fudido. Essa é a palavra. Porque vocês tentaram acabar com o que é mais precioso para mim. E o que é mais precioso para mim se não é a vida e a vida dos meus filhos? E o resto não tem pressa. Mas o Estado tirou medo dos meus negócios, da minha empresa, de tudo que eu tinha construído com a minha equipe, dos meus tratamentos em andamento, milhas de tratamento em andamento. Foi o Estado de Santa Catarina, a saúde pública, que me tirou de lá. Para de livre e espontânea pressão, acompanhar o Renato nesse delito de saúde pública. Então agora quem vai pagar nós é esse mesmo grupo aí. O grupo da injustiça promulgada e o grupo da insalude feita. Mas as vadias têm que ser amputados crime para elas também. E, inclusive, amputado para elas os crimes não só de perseguição política, dano moral, dano intelectual, formação de quadrilha, atentados contra a vida de criança, perseguição contra a criança, sequestro planejado. Sim, planejado com o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é conivente com elas. Em nenhum momento o Conselho Tutelar veio aqui ver a caixa d'água ou tem interesse em fazer a ocorrência que o Renato ligou para eles e fez a ocorrência, tudo por telefone, sobre a caixa d'água, que é direito básico das crianças. Porque eles estão em conluio com elas. É só elas dizer que nunca mexeram na água e é suficiente para esse Conselho Tutelar. Não precisa averiguar, é só elas falar. É tudo o mesmo jogo. Qual a situação de Daniel e de doutora Maconha nessa história? Coautores! Daí fica bonito o policial ambiental vir aqui o dia que roubaram a nossa lancha
o nosso bote e dizer pro Renato, mas nem o vizinho gosta de vocês. E nós não gostamos de vocês, da Polícia Ambiental, que deixa meter cerca dentro da água, dentro da praia, não respeitam nada. Eu não tô pedindo para ninguém gostar de mim. Nem o Ministério Público, nem a delegacia, nada. Ninguém gosta de mim. Floripa inteira me odeia. Será que é pelo que eu tô falando? Que é costume usar os filtros, abafar tudo para não ir para as redes e a publicidade de lugar tranquilo ficar 100%. Aqui está a sua caneta, meritíssima Mônica. Não é bem assim. Não é bem assim. Quando... Há 20 minutos acho que dá para fazer aqui junto a parte dos mandados. Esse juiz Reni Batista Neto, esse juiz fantasma, que podemos ter também, né? Um juiz que não me ouve é um juiz fantasma. Fantoche do sistema. Ah, senhora, mas pode ser que foi feita uma medida coercitiva e alguns ajustes para tirar a verdade, extrair a verdade da senhora? Não! Aqui tem uma conta de 30 mil reais no mandado para mim pagar para putinhas maconheiras, desgraçadas e bandidas que fizeram a fraude da audiência conciliatória. É consumado. É prejuízo material, prejuízo moral, prejuízo espiritual, porque elas fizeram a hashtag do VAD Retrô, dizendo que eu sou satanista, que eu sou adicta, que eu sou bandida contra meus próprios filhos. E elas são a coisa boa, que nunca teve um filho, jogou a moral na valeta por várias vezes. Vai fazer um filho, vai ver o que é isso. Aí você fala comigo. E você tá falando com uma pessoa vivida. Mas não é vivida como você. É muito diferente as nossas histórias. Muito diferente. Audiência de conciliação virtual. Mandado, objetivo. Tá aqui, ó. O mandado da audiência virtual veio. Agora o link não veio. O link não veio. Mas a condena veio. Entenderam? O link, o mandado veio, que eu tinha que estar. O link não veio, mas a condena veio. Aí a gente ligou aquelas cadelinhas do Fórum Universitário. Inventaram umas desculpas. Um dia o juiz fantasma não aparece. Um dia o juiz fantasma ludibria a equipe. E aqui, se eu puder dizer, eu não vejo assinatura dele. Nada. Não tem assinatura do homem. Que é mais terrível. Tem que procurar bem se eu acho alguma coisa com uma assinatura com a caneta, né? Mas aqui tem o Emerson Feller Bertemes, juiz de direito, que me condenou aqui para a casa do Birosquinha. Mais mandado. Autor ministério... Ah, não é esse. Emerson, esse é contra o Renato. É outra coisa. Peraí. É tanta coisa que parece de novela, mas não tem novela nenhuma. Ah, esse aqui é do tal do Rafael Bruni. Vamos ver. Ah, não. Esse aqui é que ele disse que não era bem assim, que ia mandar uma carta pro comandante. Imagina um comandante da Polícia Militar, que igualmente o Bita acredita na ligação dessas vadias e não acredita na mãe de família que está aqui fechada no escritório com 2 crianças. Que padrão de polícia é essa? Deplorável. Vocês resgataram a arminha de vocês, não resgataram? Mas isso não significa que está resolvido. O resolvido para nós é muito diferente. E o resolvido para nós tem que voltar em décadas de injustiça.
que eu já falei para a Mônica que não existe condições de fazer isso. Por isso que eu passei a ser a juíza desta jurisdição. E tudo que vem de lá vai passar por aqui. Não é daqui passa para lá, não. É de lá vai passar pela roleta aqui, ó. E vão me devolver os meus direitos civis. Porque vocês foram longe demais. E eu posso ir muito mais longe que vocês imaginam. Não me subestimem. Não subestimem as minhas regras. Não subestimem meus filhos, minhas regras. Não subestimem isso. Que quando vocês não têm competência para cuidar da segurança de criança nenhuma, foi os pais que evitaram que essas cadelas promocionassem a extração das crianças do lugar sobre a premissa de culpar os pais. Porque elas fizeram de várias formas isso. Várias vezes elas tentaram isso. E eu fui avisada pela minha amiga que foi mandada abaixo de grito de cunhadas, ostracizada para fora do lugar. Nunca duvide que eles fazem mesmo, Meg. Porque ficasse no lugar? Porque eu sou catarinense, eu estou na capital, eu construí um mirante com suor, lágrima, gordura, força na peruca, porque o meu comandante está na montanha, porque esse escritório não me autoriza que eu saia do lugar. Suficiente? Então tem que entender que aqui tem objetivo. E ninguém tem moral, nenhum tipo de moral, para pegar a família e usar toda a história da família, história jurídica, Bita, em detrimento nosso e para elevar os seus bandidos de estimação. Eu não tenho interesse que você perca o seu distintivo e sua aposentadoria por nada. Se você não puder arrumar a bagunça que você fez, você vai perder o seu distintivo e a sua arma e a sua aposentadoria. Você vai perder, porque tirasse o meu réu primário com mentiras e fofocas, usando aquela delegacia para uma quadrilha de professora aposentada e de bandidas. Se usaram online, não interessa. Foi usado o sistema. E elas declaram que você apoiava elas. Então agora o processo é você contra elas, não é você contra mim. É você devolver a dignidade, que em dado momento você foi capaz de vir aqui no ponto 14, na Praia Seca, trabalhar contra essa mulher, contra mim. Que sou uma mulher trabalhadora, sempre ganhei minha vida fazendo minhas terapias capilar. E o que aconteceu? Bota a mão na consciência. Se você merece andar com distintivo, andar por dentro de uma delegacia, você sabe o que você fez. Você sabe que naquele dia que você entrou na casa do Coquinha, você não tinha mandado, não tinha nada, e você estava junto com seus colegas resolvendo as coisas à moda Miguelon. E não é assim. E para isso nós temos as redes. E nós notamos todas as vezes que as instituições querem falar só do evento atual. E não querem falar do evento anterior. Lembrando que o tal Bernardo também é sobrinho do Coquinha. Lembrando que nos dias que as quadrilhas judiciárias estavam infiltrando a nossa casa, o Bernardo estava na casa do Sandro Putão, em churrasquinhos comemorativos, enquanto vinha para a casa da senhora Máximo trazer as notícias do que acontecia lá, e nós íamos morar aqui, na casa que não tinha teto, não tinha nada.
E não veio nenhuma instituição de canalhas no que precede pandemia para fazer nada. Isso são atos e omissões, invasão de domicílio, invasão da nossa vida, invasão de privacidade e coação com todas essas quadrilhas que eu tenho denunciado e que não passarão, não passarão. Lhes garanto, pela caneta que será usada por ela ou por mim, não interessa. Ela vai ter que usar, tá aqui, ó. Hoje eu vou botar o cobre nela. Sabe qual a gravidade de querer extraditar crianças do país usando instituições? E não adianta negar. O relatório do Conselho Tutelar, calcinha, canalha, zero moral, está lá. O áudio da advogada com os cabelos pra cima, apavorada, está aqui. Aurélio, o senhor teve no cara crachá comigo, não foi suficiente para conhecer minhas intenções. Então o senhor tem que ver meus vídeos, mais de 1000 vídeos. Veja muitas vezes e se prepare. A escola nunca foi lugar seguro. Entra nas escolas aí os bandidos, mata criancinha e tudo e é lugar seguro? Ainda mais com as diretrizes e base de educação. Eu nem li toda a agenda. Imagina se eu começo a ler toda essa agenda em detalhes. Não fiz isso porque o Serginho disse, mãe, deu, não precisa expor tanto assim, só um pouco, não precisa fazer tanto, porque eu já melhorei. Eu entendi que a senhora sempre esteve certa. Sempre esteve certa. Ele está lá restaurando a moto dele. Ele não quis conversar aqui na internet. Eu pedi, nós vamos ter que fazer um cara crachá, eu e você, tá disposto? Não, ainda não, mãe, mas nós vamos fazer. E vai ficar feio para essas professoras maconheiras do charutão. Vai ficar muito pior. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Porque o beijinho, beijinho, pau, pau é transformado em memes na internet. Por desqualificado filhinho de putinha maconheira, professora aposentada e seus conluios. Então tive que mudar até minha vinheta. Porque os canalha perseguem e não dão sossego. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.